Capítulo 4 – As raízes das dificuldades. Para confrontar, de uma vez por todas, a questão da administração do orçamento do tempo sem nos safar a verdade, devo escolher um caso individual para fins de análise. Escolho analisar apenas um caso, que não pode ser um caso ordinário, já que um caso ordinário é algo inexistente. Da mesma forma que um homem ordinário é algo inexistente. Todo e cada homem é um caso especial. Contudo, se tomarmos o caso de um homem londrino que trabalha em um escritório das 10 da manhã às 6 da tarde e que passa 50 minutos de manhã e no fim da tarde indo de casa para o trabalho e do trabalho para casa, imagino ter o caso mais ordinário possível. Algumas pessoas trabalham mais tempo, enquanto outras não precisam trabalhar tanto tempo. Felizmente, o lado financeiro da existência não nos interessa aqui. Para fingir caso em questão, o nosso escriturário comum é exatamente tão abastado quanto o milionário que fuma seu cachimbo no terraço do Carlton Hotel. O grande e profundo equívoco que o meu homem típico comete no que diz respeito a seu dia é um erro que tem raízes em sua atitude geral. Um equívoco que perverte e esmorece 2/3 de suas energias e interesses. Na maioria dos casos, ele não é acometido do que poderíamos caracterizar de uma paixão por seu trabalho. Na melhor das hipóteses, ele não o desdenha. Ele começa o seu dia de trabalho com certa relutância, depois de protelar ou enrolar o quanto puder. E o termina com exultação, assim que possível. E seus motores, postos que envolvidos no trabalho, raramente são acionados na capacidade máxima. Estou ciente de que serei acusado por leitores furiosos de caluniar o trabalhador de escritório. No entanto, considero-me um profundo conhecedor dessas criaturas, de forma que me atenho ao que digo. Todavia, apesar de tudo, ele persiste em considerar esse intervalo das 10 da manhã às 6 da tarde como sendo o dia, e as 10 horas que o precedem e as 6 horas que a ele se seguem como nada mais que um prólogo e um epílogo. Uma atitude como essa, mesmo que inconsciente, naturalmente mata seu interesse nas 16 horas que lhe restam, resultando no fato de que, mesmo se não as desperdiça, ele simplesmente não as contabiliza, considerando-as meramente como uma diferença. Essa atitude geral é absolutamente ilógica e insalubre, já que, formalmente, atribui a proeminência central a uma pausa de tempo e a uma série de atividades que o homem realiza com o único espírito de acabar logo com isso. Se um homem atrela 2/3 de sua existência a apenas 1/3 dela, para a qual ele reconhecidamente não dedica absolutamente entusiasmo algum, como pode esperar viver uma vida plena e completa? Isso seria um absurdo. Se meu homem típico deseja viver a vida em sua plenitude e completude, ele deve, em sua mente, organizar um dia dentro de um dia. Esse dia dentro de um dia, uma matriosca dentro de uma matriosca maior, deve começar às 6 horas da tarde e terminar às 10 da manhã. Trata-se de um dia de 16 horas e, ao longo de todas essas 16 horas, ele não tem absolutamente obrigação alguma fora cultivar o corpo e sua alma e a humanidade. Durante essas 16 horas, ele é um homem livre. Não precisa ganhar o pão. Não precisa cuidar de assuntos financeiros. Ele é como um homem que vive de renda. Essa deve ser a atitude dele, uma atitude de importância crucial. O sucesso na vida, que é muito mais importante que a herança que ele vai deixar para os seus herdeiros, e pelo qual eles ainda deverão pagar impostos, depende disso. O quê? O leitor imagina que a plena energia dedicada a essas 16 horas reduzirão o valor das 8 horas passadas no trabalho? De modo algum. Pelo contrário, elas positivamente aumentarão o valor das 8 horas de trabalho. Uma das lições mais decisivas que meu homem típico deve aprender é que as faculdades mentais são capazes de mergulhar em uma atividade árdua e contínua. Elas não se cansam como um braço ou uma perna. Tudo o que elas desejam é a mudança, não o descanso, exceto, é claro, ao dormir. Devo agora me voltar a examinar o método atual do homem típico de empregar as 16 horas que são inteiramente dele, a começar do momento em que ele acorda de manhã. Vou me limitar a indicar as coisas que ele faz e que penso que ele não deveria fazer, postergando as minhas sugestões para o, entre aspas, plantio dos momentos que, desse modo, teremos, entre aspas, desmatado. Da mesma forma como um colono desmata uma floresta. Justiça seja feita. Devo dizer que ele desperdiça muito pouco tempo antes de sair de casa, às 9h10 da manhã.
Em geral, ele se levanta às 9, toma o desjejum às 9h07 e às 9h09 e 30 segundos sai de casa, apressado para o trabalho. No entanto, assim que ele sai porta fora, suas faculdades mentais, que são incansáveis, se tornam ociosas. Ele caminha até a estação em uma condição de coma mental. Chegando lá, ele normalmente precisa esperar pelo trem. Em centenas de estações suburbanas, toda manhã se vêem homens vagueando tranquilamente de um lado ao outro da plataforma, enquanto as companhias ferroviárias desavergonhadamente lhes roubam tempo, que vale mais do que dinheiro. Centenas de milhares de horas são desse modo perdidas todos os dias, simplesmente porque o meu homem típico valoriza tão pouco o tempo que nunca lhe ocorreu tomar precauções bastante simples para se precaver do risco dessa perda. Ele possui uma sólida moeda de tempo para gastar todos os dias. Ele deve trocar essa moeda por moedas menores, e no processo se satisfaz em incorrer em perdas substanciais. Suponha que ao lhe vender um bilhete, a companhia lhe informe: daremos o troco para essa moeda, mas cobraremos uma taxa por isso. Você não acha que o meu homem típico protestaria diante de uma proposta como essa? Contudo, é exatamente o que a companhia faz quando lhe furta 5 minutos 2 vezes ao dia. Você diz que isso não passa de miudezas e que estou sendo mesquinho. Sim, estou. E mais adiante eu me justificarei. Agora, por que você não compra o seu jornal e embarca no trem?